Vamos começar mais um episódio da nossa série Evolução Financeira, em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira, aqui pela editora Chave Mestra. Então você que está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, pode deixar os comentários e o principal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está incrível. E o nosso tema de hoje é, olha só que tema maravilhoso, como criar novas fontes de renda logo após a nossa vinheta. Chave Cast, especial Evolução Financeira. Quem aí não gosta de ganhar dinheiro, né? E para ensinar, pessoal, como criar novas fontes de renda, hoje no nosso episódio nós temos uma convidada aqui muito especial. Ela é graduada em Ciências Contábeis, ela é educadora financeira, mentora de empreendedoras, tá? Com mais de 14 anos de experiência atuando na área financeira de empresas. Nós vamos conversar hoje com Lívia Hubner. Olá, Lívia. Olá, Everton. Que prazer falar com você. É muito legal receber você e fazer parte desse projeto tão grandioso, né? Eu estar junto aí com mais 31 autores, todos com um calibre altíssimo, tudo escritor de alto quilate mesmo. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, sobre a Lívia, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre você. Eu sou Lívia Hubner, eu trabalho com finanças, né, há muito tempo trabalhando dentro de empresas, e eu resolvi há um tempo começar a trazer esse conteúdo mais para as pessoas, para os pequenos negócios que muitas vezes têm dificuldade de fazer um bom planejamento, um bom controle financeiro, precificar e tudo mais. A gente sabe que o pequeno empreendedor, ele acredita que trabalhando só, tendo um bom produto, um bom serviço, vão ser suficiente, mas na verdade não é, né? Então, hoje, o meu trabalho é voltado mais para mulheres empreendedoras e empresárias na gestão financeira do negócio. Eu achei muito interessante, Lívia, o seu capítulo, a gente leu, que você tem uma visão diferente sobre empreendedores e empreendedoras, né? Que empreendedoras conseguem até criar filhos mais saudáveis e construir uma comunidade mais forte, né? Mais bem alicerçada. De onde surgiu esse pensamento seu? Eu acredito profundamente nisso, porque primeiro que as grandes empresas, elas não estão nas pequenas regiões, nos pequenos centros, nos bairros, são os empreendedores que movimentam a economia desse lugar. E um dado interessante é que 99% dos estabelecimentos no Brasil são de micro e pequenas empresas. Em relação às mulheres, elas, quando elas começam a empreender, geralmente elas estão buscando não só uma renda, né, familiar, mas também uma flexibilização de horários, justamente para poder cuidar dos filhos, para poder dar o suporte também emocional, além de financeiro, né? E outra pesquisa interessante também que saiu agora no mês de maio, né, do Datafolha, diz que mais da metade das mulheres, mães no Brasil, são mães solo. Então, a gente sabe que as mães solos, elas têm muita dificuldade de se manter empregadas no emprego formal, né, no regime CLT. Então, o empreendedorismo, ele abraça a causa dessas mulheres. Por isso que eu acho que o empreendedorismo também é uma questão social. Você acredita, Lívia, que essa flexibilização é um dos pilares que sustenta essa ideia que você tem de mães criarem filhos mais saudáveis até? Profundamente, porque as mães, elas têm digamos que assim, uma culpa, né, de sair para trabalhar, de ter que se dedicar às vezes a dois papéis, na falta do companheiro, na falta do pai. Então, essas mães, elas conseguem equilibrar os papéis, né, dentro da casa. Muitas vezes um pequeno gesto, um almoço com o filho, levar o filho à escola, buscar e alinhado ao trabalho dela, isso vai fazer com que seja uma família mais saudável, não só fisicamente, mas também emocionalmente. É muito bacana essa forma de pensar, né? E muitas pessoas buscam isso, né? Agora é interessante também a maneira quando você trata em seu capítulo, falando sobre estabilidade, né? As Sim. pessoas às vezes querem estabilidade. Sim. Mas eu faço a pergunta para a Lívia, estabilidade realmente existe? De maneira nenhuma. A estabilidade é algo que é cultural, né? A gente recebe muitas vezes a orientação dos pais de procurar uma carreira que seja
uma carreira tradicional, digamos assim, né? E receber um bom salário, ou às vezes até um serviço público, né? Procurando a tal estabilidade. Mas a estabilidade, ela não vai ser encontrada nesse meio, porque às vezes você pode ter um bom salário e administrá-lo incorretamente, gastar tudo, se endividar, né? E outra questão é que, às vezes, essa carreira que você está buscando, talvez lá na frente ela não vai ser mais tão atrativa, talvez vai haver outras atualizações. Então, nada na vida é estável, né? Primeiro a gente tem que lidar com isso. E aí, entendendo que nada na vida é estável, o ideal é que você procure outras fontes de renda para você, sim, ter segurança financeira. Eu acho que essa é a palavra correta. A gente deve buscar segurança financeira ao invés de estabilidade. É interessante isso, até a diversificação também, né? Tem um companheiro no nosso livro aqui que fala também sobre dolarização. Sim, acho que é uma maneira sim. também, não é, Lívia? Sim, essa é a inteligência financeira, né? Você entender todas as formas de se aumentar a renda, né? Então, esse tem que ser, eu acho que, o nosso objetivo. A gente tem que se cercar de várias fontes de renda para justamente proteger o patrimônio na falta de um ou de outro. Lívia, é interessante outra coisa também que eu observei, que você fez um estudo e às vezes a pessoa adquire um bem, um utensílio que vai ajudar no conforto dela. Ela foi ali e comprou, sei lá, uma cafeteira que vai fazer aquele café maravilhoso para ela. E por ela adquirir isso, ela pensa que ela está evoluindo na vida, crescendo na vida. Isso é verdade ou é um mito, é apenas uma enganação? É um mito, porque as pessoas, na realidade, são muito imediatistas, né? Então, normalmente, o que acontece? A gente vem de uma origem um pouco mais simples, mais humilde, você vai crescendo profissionalmente, você vai aumentando a sua renda e, com isso, você quer gastar proporcionalmente, às vezes até mais. E muitas das vezes a forma como a gente gasta é puramente emocional. Às vezes você quer provar para si mesmo ou para os outros que você evoluiu, que você subiu na vida, que você obteve sucesso. E através dos bens você pode querer demonstrar isso. Só que isso pode ser uma grande armadilha, porque a vida financeira da gente ela tem que ser um progresso, né? Ela tem que ser planejada. Você utilizar bens para poder provar o seu sucesso pode ser, assim, uma grande furada. É uma ostentação desnecessária. Né? Lívia, eu parando pensando aqui, e se a gente for ao extremo dessa ostentação? Né? A gente pensar assim, não, tem essa pessoa que quer bens para ostentar tal, e se a gente for para o outro lado extremo? Aquela pessoa que também não quer comprar nada, quer economizar tudo, ou seja, os dois extremos dos pontos. Esse segundo extremo de economia também pode ser um erro? Também pode ser um erro, porque na vida tudo é uma questão de equilíbrio, né? Quando você foca muito em poupar e só economizar somente, não que isso não seja importante, isso tem que ser uma premissa, é unânime, todo orçamento precisa gastar menos do que ganha. Mas quando você pensa só nisso, você perde grandes oportunidades de evoluir com uma velocidade maior, porque você vai ali ter uma sobra, digamos assim, no seu orçamento, e essa sobra ela vai crescer muito lentamente. Agora, quando você aproveita as oportunidades e cria novas fontes de renda, o seu crescimento vai ser um potencial crescimento muito maior. Eu gosto muito da sua forma de pensar, até porque eu trago isso comigo também. Eu falo para as pessoas o seguinte: se você começar a tirar todo o seu conforto da sua vida, vai chegar um momento que não vai ter mais nada para tirar. E você não conseguiu programar a sua mente para ganhar mais, né? Sim. Quais são as dicas da Lívia para que a gente consiga reprogramar a nossa mente para que a gente possa descobrir outras fontes de renda? Eu parto do princípio seguinte, que ninguém ganha dinheiro, né? A gente não recebe o dinheiro de alguém como forma de presente. Então, o dinheiro é uma troca, né? A gente precisa fazer, a gente precisa gerar o dinheiro através da nossa prestação de serviço, através de alguma oportunidade que você crie. Então, partindo desse princípio, se você gera o dinheiro, você tem que identificar em seu entorno, na sua vida profissional, dentro das suas habilidades, quais as oportunidades que existem. Né? Você não tem que esperar que alguém lhe traga o dinheiro, que alguém lhe permita ter acesso ao dinheiro. Então, essa é a mentalidade correta que a gente tem essa chave que a gente tem que virar. Ir atrás, né, daquilo que você
tem por direito, vamos dizer Sim, assim, né? sim. Lívia, pensando nesse sentido aí, e usando esse contexto seu, a gente já aprendeu com você que dinheiro não se ganha, né? Não. Dinheiro se conquista. Em se tratando de renda, quais são os tipos de rendas que existem? Porque a renda existe só aquela que eu trabalho e consigo, ou existe outras formas aí de auferir uma graninha extra? Possui basicamente 3 rendas, né? A renda principal, que é aquela que é derivada do trabalho, né? Do seu exercício profissional. Tem também a renda passiva, que ela vem ali dos rendimentos de investimentos que você faça no mercado financeiro, aluguéis que de repente você recebe de imóveis, por exemplo. E tem a renda extra, que é aquele esforço a mais que você faz para aumentar a sua renda principal, seja para buscar um objetivo que você tenha, a realização de um sonho, ou simplesmente melhorar a sua capacidade aí de ganho na renda passiva. É legal você falar isso dessas rendas, né? Que é o nosso salário é oferido, as rendas passivas e as nossas rendas extras, né? Nós sabemos que na vida nós temos muitas coisas aí envolvendo a gente. A gente tem as nossas obrigações, a gente tem o nosso lazer e a gente tem ali os nossos sonhos. Eu quero falar de sonhos, que acho que é o que todo mundo quer realizar. Dessas rendas, qual é a responsável por realizar sonhos que eu devo ir atrás dela? Eu acredito que é o seguinte, você pode, é claro, fazer uma reserva a partir da sua renda principal, todo mês você tira um pouquinho, vai fazendo ali o investimento para isso, você coloca numa aplicação que esteja alinhado ao tempo que você quer realizar esse sonho, mas se você puder fazer uma renda extra para isso, seria o ideal. Por quê? A renda extra, na cabeça de muitas pessoas, é algo que existe muito esforço, né? Você já tem seu trabalho, você vai ter que se dedicar a outro tipo de trabalho, outra função. Então, quando você ancora a renda extra em algo positivo, num sonho, algo que você deseja muito, isso vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito prazeroso, porque você não está fazendo a renda extra para pagar boleto, para pagar uma dívida, é para uma viagem, é para fazer algo que lhe cause prazer. E pelo que você está falando, nós estamos falando necessariamente de renda extra e não particularmente de trabalho extra, né, Lívia? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você acha, assim, que é um grande erro a gente vincular trabalho com dinheiro? No seu modo de pensar? Pode ser que sim, eu acredito que sim. Na verdade, é um vício de linguagem, né? A gente fala trabalho e trabalho tem essa conotação de algo que exige esforço, mas a gente precisa sempre colocar esse exercício, né? De olhar em volta, ver as oportunidades, ver as coisas que você pode fazer para oferir renda. Isso é um exercício diário, né? Você abrir a sua mente com esse olhar. Eu acho interessante isso, porque vai de encontro com o pensamento de Warren Buffett, né? Warren Buffett falou no seu livro lá o seguinte: acha um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme ou vai ser pobre pro resto da vida, né? Então, se existe um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, significa que dinheiro não tem relação com o trabalho, mas não é tão intrínseco assim que eu posso conseguir sem trabalhar, né? Sim. Eu acho que é isso que você traz no seu capítulo, esses insights da pessoa conseguir o dinheiro sem necessariamente despender de um esforço. Exato. Outra coisa muito legal que eu vi no seu capítulo, que você ensina sobre análise SWOT, né? Isso. Por muitas pessoas conhecidas como análise fofa também, né? Também, De um jeito carinhoso, como diz assim. Eu queria que você explicasse para quem está curtindo, está assistindo o seu vídeo hoje, o que é essa análise SWOT e como ela pode ajudar as pessoas na aquisição de novas rendas. A matriz SWOT, ela é uma ferramenta que veio muito usada na administração, né? A função original dela é mapear uma empresa no sentido de olhar o cenário interno e externo para aplicação de estratégias. Mas se a gente usar a análise SWOT para também olhar a renda extra, para olhar as possibilidades, né, que não só a renda extra, mas também outro tipo de renda. As possibilidades que o indivíduo tem, ela também pode ser facilmente usada. Porque assim, vou explicar mais ou menos como funciona visualmente, para o pessoal imaginar. Vamos imaginar ali uma cruz no papel, e aí formam-se 4 quadrantes, né? No primeiro quadrante ali a gente tem as forças, o segundo as fraquezas, né? Que seria o cenário interno. Na parte de baixo a gente tem as oportunidades e as ameaças. Então o exercício é o seguinte, é você ir preenchendo esses quadrantes com as suas qualidades, com seus defeitos, com as suas forças, as suas fraquezas, olhando sempre para dentro de você e para o cenário externo, porque no final você vai alinhar isso. Dentro, por exemplo, das minhas habilidades,
dentro das oportunidades que a vida oferece, o que pode ser ali aproveitado, o que eu posso construir com essas informações. E aí você consegue, de repente, ter aí, visualizar situações que antes você não via. Na verdade, o SWOT é essa sigla, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, só para deixar bem claro pro pessoal, eles conseguem fazer essa matrizinha lá, conseguem colocar as suas forças e as suas fraquezas, conseguem colocar lá as oportunidades e as ameaças, né? Existem as internas e as externas. As internas são quais? As internas são as forças, né? Que seriam... E as fraquezas, né? Que seriam as habilidades e os seus defeitos, E as externas? As externas seriam as oportunidades e as ameaças. É interessante, assim, que com essa análise que você fala, que a gente sabe que a gente consegue controlar as internas, que é nossa, né? As nossas forças a gente consegue melhorar, as nossas fraquezas a gente consegue também tentar melhorar as nossas fraquezas, mas as oportunidades e as ameaças a gente não controla muito bem, né? Mas basicamente é um cruzamento nisso aí. A gente vai usar as nossas forças para aproveitar as oportunidades e melhorar as nossas fraquezas para se prevenir de ameaças, é isso? É exatamente isso. Você vai cruzar todos esses dados e no livro eu faço um exemplo, né? Eu exemplifico fazendo um exemplo fictício para que as pessoas possam entender melhor, para ilustrar, porque a gente potencializa as qualidades, a gente ameniza os defeitos, né? As fraquezas, alinhando sempre com o cenário externo. É legal, porque a pessoa vai definir ali o que eu tenho de melhor, né? Sim. E ver as oportunidades que tem ali, às vezes na rua, no bairro dela, né? Por exemplo, acho que a gente podia até usar um exemplo aqui, Lívia, no seguinte forma, a pessoa, eu sou boa em fazer bolos, né? E a pessoa vê uma oportunidade ali, qual a oportunidade? Poxa, as pessoas saem para trabalhar cedo, não tem tempo de fazer comida. Exatamente. É mais ou menos assim que eu vou usar essa análise para me poder gerar uma nova fonte de renda? Exatamente isso, exatamente isso. E é interessante também pontuar que muitas vezes a gente possui habilidades, só que a gente não vê uma forma de monetizar isso. Então, nesse exercício, a gente faz esse alinhamento. Então, você também faz isso com seus mentorados, né? Faço, eu faço muito também para renda extra, faço também quando ele está com uma dificuldade o orçamento não está sobrando, então a gente também mapeia para identificar o que pode ser mudado dentro da dinâmica da vida dele para melhorar os resultados. É isso aí, então já siga aí, a Lívia, tá? Obne nas redes sociais, viu? Você que está precisando fazer uma nova fonte de renda, pode sair daqui uma boa ideia para você. Lívia, mesmo a gente explicando sobre análise, SWOT aqui, a gente sabe que tem outras análises que podem ser feitas para descobrir oportunidades, né? Sim. Mas a pessoa fala assim, cara, eu não quero criar nada. Há possibilidade de eu conseguir gerar uma renda extra com algo que já exista por aí? Há possibilidade, sim. Você pode alugar um equipamento que você não usa, você pode alugar um imóvel, né? Que aí vai gerar uma renda passiva. Existem várias formas, né? O que a gente tem que entender é que quando você ancora esse esforço a algo negativo, as coisas vão ficar mais difíceis. Então, é sempre pensar em algo positivo, sempre com a mentalidade de que você vai evoluir financeiramente, que você vai mudar de vida, que você vai prosperar e vai crescer, né? E não só como na visão do trabalho, como a gente conversou no início. Eu acho que é um exercício, né, Lívia, da pessoa, quando ela passar uma dificuldade, trocar o pensamento, em vez de pensar onde eu vou economizar, pensar com o que eu vou ganhar mais, não seria assim? Sim, exatamente. Fazer esse exercício diariamente, porque às vezes as oportunidades estão passando ali na frente da gente, mas a gente tá na mentalidade de reclamar, de falar que a vida tá difícil, e realmente mas se a gente focar só nisso, né, a gente vai perder essas oportunidades. Eu acho que se a gente começar a ter esse pensamento que você indica a gente ter no livro, vai melhorar muito a nossa vida, vai me passando um filme na cabeça aqui. Exemplo. O governo aumentou a gasolina. A primeira coisa que a gente pensa, vou andar menos de carro, né? E por que não pensar uma forma de ganhar um dinheiro extra para mim continuar andando de carro, né? Eu acho que aí a gente consegue progredir de verdade, né, Lívia, com esse pensamento. Eu vou compartilhar o carro, né? Eu vou dar uma carona, né? E a pessoa, de repente, ajuda no combustível, exatamente. Olha o tanto de ideia que surge aqui do nada, né? Do nada. Poxa, eu vou achar alguém que vai pro serviço e vou pôr essa pessoa para dividir a gasolina comigo, em vez de parar de ir de carro, né? É que a gente fica preso, né, a um modelo de vida, né? E aí você não se abre para outras possibilidades. Você acha que isso aí pode vir da nossa infância, Lívia? Porque eu lembro quando eu era criança, toda vez que acontecia... energia veio, cara. A primeira coisa que o pai da gente falava pra gente é o quê?
não vai banhar na água quente, ou vai banhar mais rápido, né? Sim. Na época que a gente não tinha chuveiro quente, né? Era o gás que acabava. Não vai esquentar a água porque o gás vai acabar. Você acha que isso vem muito da nossa infância também? São crenças, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? E essa coisa de você entender, porque assim, os pais, eles querem proteger os filhos, eles querem proteger a família, isso é um instinto humano, né? Então, como que eu faço para proteger? Eu não posso gastar muito, porque senão vai faltar. Né? Então, sempre esse foco na falta é o que faz com que a gente cresça com medo, né? E aí, o que acontece? As pessoas seguem aquela carreira profissional, as pessoas se fecham para oportunidades porque elas têm medo de perder, sempre com medo na falta. Então, eu acho que quando a gente pensa em evoluir financeiramente, a gente tem que trabalhar muito essa mentalidade, muito esse modo, né? De deixar para trás o que era pensamento dos pais e criar as próprias verdades, as nossas próprias crenças, ressignificar tudo isso. É porque senão vai criando um pensamento de escassez, né? Uma cultura de escassez na vida, onde a pessoa nunca pode ter nada de bom porque aquilo vai gastar, né? E se ele aprender que se ele ganhar mais... aí ele vai ter um potencial crescimento financeiro, né? É muito bacana. Agora pensando em tudo isso, Lívia, quando nós falamos de renda extra... mesmo que seja pouco, às vezes nós vamos ter que ter um tempo extra também para poder oferir essa renda extra. Quais as dicas para conciliar esse novo tempo com essa renda? Olha, muito essa dificuldade existe de fato, mas muito pode ser resolvida com a mentalidade. Por quê? Quando a gente pensa que o trabalho é difícil e que a gente está cansado, que a gente não gosta daquilo, a gente cria uma rotina de eu preciso descansar, eu preciso relaxar, eu vou pegar meu celular, eu vou ficar ali horas mexendo nele, eu vou fazer algo que não agrega nada. Mas quando você foca a sua vida numa visão de futuro ideal, numa coisa positiva, em algo que você quer realizar, você vai querer usar o seu tempo livre para construir isso, né? Visando algo de maravilhoso. Então, o tempo a gente encontra, sempre encontra. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, algumas pessoas constroem vidas extraordinárias e outras não. Então, isso, assim, é justo para todo mundo tem as mesmas quantidades de horas, né? Então, isso vai muito da mentalidade. E, assim, e pensar sempre em oferir mais renda, né, conseguir mais fontes de renda, também não só dependendo do seu esforço, como exemplos que a gente citou, né, dentro daquilo que você já faz, o que pode ser melhorado, o que você pode agregar para aumentar a sua renda. Até porque um extra nunca é mal-vindo, né? Nunca. Sempre é bem-vindo, né? O extra é muito bom, né? Eli, você trabalha isso nas suas mentorias, né? Com certeza. Como que as pessoas fazem para acessar, assim, os seus canais? A gente já colocou, Brenão? Colocamos aí o Instagram dela, não é? Mas aí, como é que a pessoa faz? Pode te mandar um direct, conseguir? Você faz também canais em grupos, atendimento individual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse método que você usa aí para ajudar as pessoas a adquirirem essas rendas extras. Eu estou mais presente hoje no Instagram e no Facebook, né? E assim, eu atendo mulheres empreendedoras, mas já atendi muitos empreendedores homens também, é que a gente precisa focar no nicho para ter uma linguagem mais direta, né? E hoje eu ofereço as mentorias, né? Que é um acompanhamento, porque muitas pessoas fazem o curso, mas não conseguem aplicar, justamente por esses sabotadores, por essas crenças negativas, a pessoa às vezes sente uma dificuldade, desanima. Então a mentoria ela é muito interessante porque você ensina, passa uma tarefa, acompanha. E aí você vai subindo de nível com a pessoa até chegar ao final, ela já conseguiu fazer toda a gestão financeira do negócio, já conseguiu ver resultados, e aí ela pode seguir a vida dela com mais tranquilidade, né? É o verdadeiro pegar na mão e Exatamente. Ajudar a conduzir, né? Isso é muito bacana. Lívia, é um prazer muito grande ter você participando aqui com a gente da nossa série Evolução Financeira, de você também ter participado do livro, escrito, assim, um capítulo excepcional, como eu já disse, eu li todos os capítulos, acho que eu fui o primeiro a ler todos os capítulos, né? Então, assim, está realmente uma obra, assim, que vai ajudar as pessoas evoluírem financeiramente. Pra gente fechar esse nosso episódio aqui com bastante maestria, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, os seus conselhos finais, para quem aí tá buscando uma renda extra ou tá buscando sair de uma dificuldade e não tá conseguindo só com o dinheiro que ganha.
o que você tem de mensagem para essas pessoas pra gente fechar com chave de ouro? Eu acho que o grande segredo é você sonhar. Tá? Isso parece um clichê, mas quando a gente pensa na vida que gostaria de ter e você encara aquilo como uma possibilidade realmente, não só como um sonho que está distante, isso faz toda a diferença. Fez diferença na minha vida e vai fazer diferença na vida de todo mundo que colocar em prática. Porque todos os sonhos são possíveis. E aí, a partir do momento que você considera isso como uma meta, você passa a começar a se planejar para conquistá-lo. Muito bacana. Não basta sonhar, gente. Tem que planejar para atingir os seus sonhos, tá? Sonho só sonhado é simplesmente um sonho, né? Agora, Sim. quando se planeja, como a própria Lívia falou, você consegue alcançar tudo, né? Como eu falei, sigam a Lívia aí nas redes sociais, acompanhem ela. Ela tem passado muitos ensinamentos aí nas suas redes, então vocês têm muito o que aprender com ela. É o que eu sempre falo, sigam pessoas que vão agregar na sua vida, tá? Chega de dancinha de TikTok, vai estudar sobre finanças que você vai evoluir demais, né? Agradecer você mais uma vez, o Brendo, a você que assistiu mais este episódio aqui do nosso ChefCast especial Evolução Financeira. Assistiu a gente até aqui? Então se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que você está evoluindo com a gente financeiramente, tá bom? Pode deixar os seus comentários e deixa o like também para a gente atingir muito mais pessoas com esses nossos vídeos e transformar a vida de muito mais pessoas, tá? Com a sua licença, eu gostaria de replicar a sua frase de impacto que está no livro aqui para a gente fechar o nosso episódio. Olha, talvez você precise só de um pouco mais de ambição para criar a sua nova realidade. É uma boa forma de conquistar essa dose de ambição sonhando. Então, sonhe. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. ChefCast, especial Evolução Financeira.